Saudações azulinas, galera. Sejam bem-vindos ao Remistas em Debate. Essa semana a gente vai ter aí o Repá. Repá pela Série B do Campeonato Brasileiro, Remy Mucura, mais um desafio contra o nosso rival. Jogo bastante importante para a gente continuar nossa caminhada rumo ao acesso aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns repás que foram marcantes aí para nós, torcedores azulinos. Eu vou comentar sobre algumas partidas aí que foram históricas para nós. Mas antes de eu continuar o vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever aí no canal, compartilhar esse vídeo aí com a galera. Vamos relembrar aqui alguns feitos aí que aconteceram nos repás e vamos embora pro vídeo. Bom, galera, mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao Remistas em Debate. Vamos conversar sobre o repá. Essa semana a gente vai ter uma semana aí bastante agitada por conta desse clássico, Série B do Campeonato Brasileiro. Faz muitos anos que a gente não enfrenta o nosso rival pela Série B do Campeonato Brasileiro. A última vez que a gente se enfrentou foi na Série B de 2006 e a gente venceu esse jogo por 3-1. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre esse jogo, porque ele foi marcante para nós. Mas vamos comentar algumas coisinhas aqui, alguns repás que foram históricos aí para a memória do torcedor azulino. Bom, antes disso, a gente precisa falar sobre esse confronto. Até agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ocorreram 778 jogos. 778 jogos. O Remo tem 269 vitórias e marcou 984 gols. A Mucura tem 244 vitórias e marcou 983 gols. E um total de 265 empates. Ou seja, nosso rival continua sendo um empate. Né? Muitos anos já é assim e continua assim. Bom, então a gente percebe que é um clássico aí que tem muitas partidas, é o clássico mais jogado do mundo, isso aí não é novidade para ninguém. E a gente vai para mais um clássico aí, e eu espero que com vitória nossa, óbvio, né? Com vitória do Leão Azul. Bom, mas eu quero falar aqui sobre alguns jogos que foram marcantes na memória do torcedor. Esse primeiro que eu vou comentar, é óbvio que a gente aqui não vai recordar, né? Lembrar, porque acho que não tem mais ninguém vivo dessa época aí que viu, assistiu esse jogo para contar aí pra gente. Mas tu sabe quando foi o primeiro repá? Quando aconteceu o primeiro repá da história? O primeiro repá aconteceu no dia 14 de junho de 1914. Então, 14 de junho de 1914. Esse jogo foi realizado lá no nosso salão de festas, a Curuzu. E esse jogo foi onde deu início à nossa paternidade. Remo venceu por 2-1 essa partida. Então, o primeiro repá da história, vitória nossa do Leão Azul. Então, aí a gente já estava começando a ensaiar a nossa paternidade em cima da Mucura. Então, esse aí foi o primeiro repá que aconteceu na história. Beleza? Agora tem um repá que, para mim, ele é bastante marcante. Esse aí é um repá, digamos assim, que marcou muito a minha vida. Nos anos 90, galera, a gente não tinha transmissão de jogo como a gente tem hoje. Hoje você vai ali, liga lá na televisão, é transmitido os jogos do Campeonato Paraense, inclusive o repá, ou você assiste aí pelo YouTube. Então, nos anos 90, a gente não tinha nada disso. Internet não existia como existe hoje, que a gente conhece. Naquela época estava tudo engatinhando ainda, não existia negócio de transmissão ao vivo, via internet, era só pela televisão que a gente acompanhava as coisas. E no caso do Campeonato Paraense, naquela época, a gente só ouvia o jogo pelo rádio, né? Todo mundo com aquele radinho aqui, escutando lá, Rádio Liberal, Rádio Clube, todo mundo ali com um radinho, escutando os jogos do Campeonato Paraense, e no outro dia a gente só ia ver os lances lá na televisão, os gols na televisão. Era assim que funcionava naquela época, galera. Não era como é hoje, que tu vai lá, coloca no YouTube e assiste lá os lances da partida. Às vezes a partida acabou, tem meia hora, tu vai lá rapidinho no YouTube e já acha logo os melhores momentos para assistir. Então, naquela época não funcionava assim, né, pessoal? Hoje as coisas estão melhores nesse sentido pra gente, né? Então, naquela época eu era criança também. Então, eu dependia de alguém para me levar pro estádio, né? Eu era criança. E a primeira vez que eu fui pro estádio na minha vida foi justamente num repá, que foi aquele repá da final do Campeonato Paraense de 1999. Aquele repá que foi 1-0 com o gol do Ailton, né? Lembra lá do Ailton predestinado? Pois é, foi essa aí foi a primeira vez que eu fui pro estádio na minha vida e foi justamente num repá. Então esse repá, para mim, ele é muito pessoal, ele tem um marco assim muito pessoal na minha vida. O Mangueirão naquela época era o famoso bandolão, né, que tinha só um lado de arquibancada lá, tinha a galera da geral lá, então quem lembra aí, né, com muita saudade dessa época aí. Mas hoje tá melhor, né, galera? Hoje a gente tem uma estrutura bem melhor do Mangueirão, muito mais confortável pro torcedor do que naquela época. Mas esse jogo ele foi muito marcante para mim, né? Um marco pessoal para mim.
E deixa aí nos comentários qual foi o repá que te marcou mais. Qual foi o jogo aí clássico que te marcou muito? Foi uma final de campeonato? Foi uma goleada do Remo? Um jogo assim bem histórico aí? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você qual foi o repá que te marcou aí. Um outro repá que eu acho que a galera também vai lembrar assim, com muito carinho, é o segundo repá da final do Campeonato Paraense de 2004. Aquele repá que o Remo venceu por 2-0 com um gol do Gianni e um gol do Rodrigo. Agora, qual a importância desse repá? É porque esse repá, ele foi um marco para o Campeonato Paraense. Foi a primeira vez que um Campeonato Paraense foi vencido com 100% de aproveitamento. O Remo ganhou esse campeonato, foi campeão, ganhando todas as partidas. E a gente ganhou esse clássico aí por 2-0. Então, é muito importante a gente relembrar dele, porque foi um marco, né? Um clube ganhar um campeonato com 100% de aproveitamento ainda em cima do rival, pô, isso é muito bacana para a história, né? Então, esse repá aí de 2004, ele foi realmente muito marcante. Os dois, na verdade, a gente ganhou os dois clássicos naquele ano do Campeonato Paraense, mas esse aí em especial porque foi o que consolidou o nosso título de 100% campeão do campeonato. Beleza? Então, esse repá aí, com certeza, a galera vai lembrar muito bem. Um outro repá, que acho que a galera também vai lembrar aí, que foi bastante marcante, foi aquele repá que o cachorro invadiu o campo. Né? Aquele repá que o Remo estava lá no ataque, num lance que o Ratinho, que era um jogador que a gente tinha aqui, que jogou muita bola, nos deu muita alegria esse jogador. O Ratinho foi fazer o lance lá para fazer, possivelmente poderia sair um gol naquele lance, e o cachorro invadiu o gramado, cara, atrapalhou o lance lá do ataque do Remo. A gente tinha um lateral aqui, que era o Levide, ainda saiu esculhambando a pobrezinha da cachorrinha lá que invadiu o gramado. Então, esse jogo aí a galera com certeza guarda na memória aí por conta desse lance inusitado aí da cachorrinha lá que invadiu o gramado. Um outro reparo, galera, que eu quero relembrar aqui com vocês, esse aí também tem muita gente que vai lembrar com muito carinho, foi um reparo do Campeonato Paraense de 2007. Aquele que o Landu fez o gol e saiu igual um doido lá comemorando, saiu correndo lá, se jogando no chão, depois levantou, saiu correndo e chutou a bolsa do fotógrafo, rapaz, lá da equipe de televisão. Então, esse reparo aí, com certeza, a galera também lembra com muito carinho aí, recorda bastante desse jogo. O Landu, que também foi um jogador ídolo nosso aqui, nos deu muita alegria. E, cara, esse jogo aí foi bastante inusitado aí por conta desse lance também, né? Então, um repá que a galera lembra muito bem, guarda muito bem na memória. Um outro repá, esse é mais histórico ainda, anos 90. Então, esse aqui que eu vou falar agora é um dos repás mais polêmicos e mais históricos que já teve. Que foi o repá que caiu o muro da Curuzu, né? O famoso dia que o Birubiru fez o gol lá e o muro da Curuzu caiu. Então, esse repá aí, a galera dos anos 90 lá que estava lá no estádio, eu como era criança nessa época, eu não estava no estádio nesse dia, mas eu lembro, galera, desse lance aí. Então eu lembro bem, eu vi pela televisão no outro dia lá, esse jogo aí foi bastante polêmico, e esse lance aí, mano, da Curuzu caindo, do muro da Curuzu caindo, isso aí a galera até hoje é motivo de encarnação, a galera zoa o pessoal do rival lá por conta desse lance. Então esse repá aí realmente ele é bastante histórico aí para nós azulinos. O outro repá que eu quero lembrar também, que esse eu guardo na memória também com muito carinho, é o repá da Copa João Avelange, aquele que o Robinho fez 3 gols. A gente ganhou por 3-2 essa partida com os 3 gols do Robinho. Então, esse repá aí, ele foi muito marcante na época, né? Porque era uma decisão muito importante. Nesse ano, a gente teve a possibilidade de ter a Série B do campeonato decidida por um repá. Infelizmente não aconteceu, porque nas semifinais, o Remo perdeu o jogo contra o Paraná e a Mucura perdeu para o São Caetano. Então, a final lá foi decidida entre o Paraná e o São Caetano, e só que tinha mais uma vaga para ir para a elite do futebol, e essa vaga foi justamente decidida, né? O terceiro lugar foi decidido no repá, que foram os 2 clubes que perderam as semifinais, e foram decidir esse terceiro lugar. E o Remo ganhou, né? Ganhou a decisão, foram 2 repás históricos, mas eu lembro principalmente do primeiro, porque o Remo ganhou por 3-2, e teve os 3 gols do Robinho. Então esse repá aí, ele também foi muito marcante aí na memória do torcedor, naquela época era conhecido como o repá do século, né? O repá do milênio. Então esse jogo aí realmente ele foi bastante marcante aí na memória do torcedor, e principalmente para nós azulinos, porque nós conseguimos a classificação em cima do rival, né? Então esse repá aí com certeza é um dos repás que eu guardo com muito carinho na memória.
E mais uma vez, torcedor, deixa aí nos comentários qual foi o repá que te marcou bastante, qual foi o repá que tu mais gostou, assim, aquele repá que te encheu os olhos mesmo. A gente sabe que hoje no futebol brasileiro, muitos clássicos aí, muitas torcidas, elas não podem mais ter essa alegria de estar lá no estádio, as duas torcidas fazendo a festa, como a gente tem ainda aqui em Belém. Infelizmente, né, por conta de violência, tem muitos clássicos aí no Brasil afora que eles são feitos com torcida única. A gente já teve aqui repá com torcida única alguns anos atrás aí, porque o Mangueirão estava em reforma, né? O Mangueirão passou por uma última reforma aí, a gente teve que fazer clássico com torcida única no Bainão e na Curuzu, porque esses estádios eles não conseguem mais comportar, né, gente? O Bainão e Curuzu hoje em dia não conseguem mais comportar clássico com as duas torcidas indo. Décadas atrás ainda conseguia fazer isso, mas hoje não dá, porque o público é muito grande que vai para o estádio, então não tem como no Bainão e na Curuzu comportar as duas torcidas. Mas no Mangueirão sempre vai lá a festa das duas torcidas. Então tem muitos torcedores aí que infelizmente só lamentam por não poder fazer essa festa no dia do clássico, nos seus respectivos estados do Brasil afora aí. A gente aqui em Belém ainda pode compartilhar dessa alegria aí, tá? Infelizmente, casos de violência sempre ocorrem, a gente espera que isso se diminua cada vez mais, venha parar com esses episódios de violência aí, porque o futebol é alegria, né, galera? A gente tá aqui zoando o rival e tal, mas futebol é um esporte que é para trazer alegria. Então a gente brinca com o rival, mas a gente também tem que entender que é só um esporte, tá, galera? Não é para ficar com violência, não é para bater na galera rival, não é para causar confusão lá no dia do jogo. Não é isso que a gente quer a festa das torcidas, como a gente sempre tem feito aí, mosaicos bonitos dos dois lados, galera comemorando, torcida lá na maior paz. Às vezes eu passo na rua ali, dia de clássico, tem torcedores de Remo e Mucura que eles estão lá num barzinho ali assistindo, a galera que não foi pro estádio, não pôde ir pro estádio por algum motivo, mas estão lá no barzinho assistindo no maior respeito. Então isso é bacana pro futebol. E agora a gente vai relembrar do último confronto que a gente teve na Série B do Campeonato Brasileiro, que foi a Série B de 2006, aquele jogo lá que nós vencemos por 3-1 com um show do Alex Oliveira, que foi um grande jogador que passou por aqui pelo nosso futebol também. Então esse repá também foi bastante marcante aí para a memória azulina, né? A gente tinha feito uma Série B terrível no primeiro turno, e a gente já estava fazendo uma campanha já esperando ser rebaixado de novo, mas no segundo turno a gente deu a volta por cima, e no final a gente acabou não sendo rebaixado e a Mucura foi rebaixada, e a gente acabou contribuindo com o rebaixamento deles com essa vitória de 3-1 em cima deles, com um show do Alex Oliveira. Esse repá a galera guarda com muito carinho aí na memória também, porque foi o último repá que aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora no sábado a gente vai enfrentar novamente o nosso rival, né? A gente vai enfrentar aí nosso rival, a gente espera mais uma vitória do Remo. Infelizmente, galera, a gente vai com muitos desfalques para esse jogo, então vai ser um jogo aí bem difícil mesmo. Ah, mas a Mucura tá na lanterna. Cara, a gente sabe que clássico não tem favorito. Então, independente da Mucura, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a gente sabe que eles estão na lanterna e o Remo, apesar de não estar mais no G4, mas ainda tá ali na parte de cima da tabela tentando brigar para voltar pro G4. Então é importante que a gente vença esse clássico agora no sábado. Mas a gente sabe que vai ser uma parada bem indigesta ali, vai ser um jogo bem difícil. Mas a gente espera uma vitória do Leão, beleza? Então deixa aí nos comentários o que você espera desse clássico, o que você acha que o Remo precisa fazer. Chegou técnico novo aí para tentar dar um gás pro time. Mesmo com um monte de desfalque, a gente vai tentar ir para cima para ganhar esse clássico. Então deixa aí nos comentários o que você espera desse clássico. Quem for pro estádio, vá lá fazer sua festa. Nada de briga, nada de confusão, galera. E mais uma vez, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo aí com a galera, deixa o seu like aí no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. E que a gente possa vir com uma vitória do Leão. E mais um detalhe, não esqueça de acompanhar as lives que a gente vai fazer aqui no canal, tá? Nossas lives pré-jogo e pós-jogo. E também não esquece de seguir a gente lá no TikTok, nosso TikTok tá bombando. Além de você se inscrever aqui no canal, segue a gente lá no TikTok, tá? Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Fui!